Fala, investidores! Hoje aqui no canal Barão Invest, o seu canal de educação financeira e investimentos, nós vamos falar a respeito da crise energética. Eu, Thiago, e meu irmão Igor vamos explicar certinho por que a conta de energia elétrica está subindo e não para. Está vendo na conta de luz que chega todo fim de mês, a tarifa amarela, vermelha, daqui a pouco a preta, né? A gente precisa entender tudo isso até como investidor, porque existem importantes empresas no setor energético e no final do vídeo a gente vai falar sobre elas que podem fazer parte da sua carteira de investimento. Primeira coisa que a gente tem é, rapidamente, aí um histórico de quem produziu essa energia que chega hoje na sua casa, de forma que você usa os seus eletrodomésticos, aparelhos, TVs e confortos, né? Tem toda uma teoria por trás e muitos cientistas que trabalharam, né? Desde o Egito Antigo até da Grécia Antiga já se verificava como funcionava a eletricidade e o magnetismo de forma bem rudimentar, claro. E foi na Europa, depois na Idade Moderna, né, há 200, 300 anos atrás, que começaram realmente os estudos matemáticos de tudo isso, para começar a entender e começar a transmitir energia elétrica para você usar na sua casa. E daí começou com Coulomb, tem Ampere, Watt, Volta, Ohm, Faraday, Tesla e Edison. E tem vários nomes que você já deve ter ouvido falar em algum lugar. O Volta, por exemplo, é do Volt, né? É aquilo lá que você vê na tomada, volts, atenção. 220 volts. Isso. Temos também o Tesla, que fez as bobinas, né? E que também agora é homenageado. Dá nome aos carros elétricos da Os atualidade. carros elétricos famosos da empresa Tesla, do Elon Musk, é em homenagem ao Nikola Tesla, que é esse cientista. Temos também o Thomas Edison, que criou a lâmpada incandescente, aquela lâmpada amarelinha, que foi a primeira que apareceu, então a mais importante e lembrada até hoje, né? Inclusive a gente tem um filme aqui. Exatamente. Inclusive a gente tem esse filme, A Guerra das Correntes, e a gente recomenda para você, é justamente contando o início dessa fase de como se deu a transmissão, a popularização da energia nos Estados Unidos, ali, entre dois tipos de sistemas elétricos. E também é muito importante você saber não só como surgiu lá atrás, como é hoje em dia no Brasil a distribuição de energia. A gente tem um quadro para explicar um pouco disso. Além de saber por que a energia eventualmente está cara, é também interessante para investir em empresas concessionárias. São as concessionárias de energia, por isso o nome, elas têm a concessão de energia, né? Empresas como a Bandeirantes aqui de São Paulo, que se você for um morador de São Paulo, você provavelmente usa esse serviço elétrico. Considerando esse cenário inicial, para hoje em dia a gente tem um sistema todo elétrico que permite que a energia seja transportada da geração, passando pela transmissão e chegando por fim à distribuição de energia. A gente tem aí essas questões e são muito importantes para entender como as concessionárias funcionam. Isso, concessionárias de energia, né? É um pouco complexo, mas claro que tem a intenção de baratear a energia, né? Por isso que é todo esse sistema que você consegue ver na imagem, né? Que começa na hidrelétrica, vai para um transformador grandão que aumenta a voltagem, vai para a torre em forma de estrela, que é aquela de alta tensão que infelizmente até vitimou a Marília Mendonça recentemente. Depois passa por uma estação que abaixa, vai para a sua rua no transformador e do transformador ele abaixa mais um pouco a tensão para chegar na sua casa na tensão 110, 220 volts, né? E com isso você tem que saber, para poder investir bem numa empresa, que tipo de concessão que ela tem. Tem empresas que têm concessão de geração, transmissão e distribuição junto, tem algumas que são só duas, por exemplo, só transmissão e distribuição, e tem algumas que é somente uma, que é, por exemplo, só distribuição, mas tem que ter no mínimo as três para todo esse complexo funcionar e pode ser dividido, com isso você consegue investir melhor. E as concessionárias de energia fazem parte de um grupo de ativos chamado vacas leiteiras, porque elas pagam muito dividendo, elas têm lucro recorrentes e pagam dividendos. Não são lucros exorbitantes, como por exemplo uma empresa de tecnologia pode vir a ter, mas como só existe uma e ela tem a concessão do fornecimento de energia, é por isso que você não pode, por exemplo, trocar a Bandeirantes, se você for um morador aqui de São Paulo, por outra energia porque você quer. Tem como você trocar a sua conta de luz por outra empresa. Sim, essas empresas elas têm um monopólio regional e não é só na eletricidade que acontece assim, no setor elétrico. Acontece também em saneamento, em outros setores, e é muito bom você investir nessas empresas porque elas realmente vão oferecer rendimentos em forma de dividendo muito bons, porque não tem concorrentes que entrem de forma fácil. Tem a famosa barreira de entrada, que para investidor de longo prazo é muito bom, porque você investe lá e sabe que não vai aparecer um concorrente do dia para a noite e derrubar a lucratividade da empresa que você investiu, nem o valor dela de mercado, né? Então você tem esse interesse sim, e é totalmente legal, é assim que é a concessão.
é muito bom investir em empresas de infraestrutura como essas, né, de setores estratégicos. E agora você pergunta, né, por que então hoje, esse ano, a gente tem essa crise hídrica? O que está acontecendo com essas empresas, essas concessionárias? Muito parecido com o que foi em 2001, aquele apagão, o famoso apagão de 2001. Sim. A gente tem o mesmo quadro. Por que a gente explicou na imagem sobre a hidrelétrica? É porque é justamente a principal fonte de energia do Brasil. 65% da nossa matriz energética, assim que é chamado, Sim. matriz energética, é baseado em hidrelétricas. Então, quando falta chuva, ou seja, quando tem seca, estiagem, falta de chuva, a gente vai ter problemas na geração de energia. E é importante a matriz energética justamente para você saber aonde que a gente é dependente de que tipo de energia, né? Por exemplo, no Brasil, na época de 2001, a gente era muito dependente de energia hidrelétrica. 80% da nossa matriz era hidrelétrica. O que acontecia é que a hora que parou de chover, o negócio foi feio. Hoje em dia também está feio, porque continuamos com 60% mais, melhorou. E a gente agora tem outros tipos que cresceram muito, como a biomassa, a eólica, temos também o gás natural, né, que polui menos e cresceu também, um pouquinho de petróleo, nuclear e, infelizmente, muito pouco a solar, que a gente teria uma grande capacidade. Num país tropical, abençoado por Deus, a gente tem aí um extenso território com iluminação, porém não tem realmente quase nada, tem 2% na matriz energética baseada em energia solar. Em outros países, até Estados Unidos, Europa, existe até incentivo para que as casas coloquem justamente os painéis solares. Então existe um incentivo de custo subsidiado por causa dos juros, né? O investimento de longo prazo é caro sim, mas se fosse subsidiado de uma certa forma, seria aí um excelente planejamento energético para que não ficasse sempre nessa questão. Chove ou não chove? Daqui a pouco a gente vira índio fazendo dança da chuva em volta de uma fogueira para não faltar energia na casa da gente. Sim, e lembrando que esse subsídio é bem legal nesse tipo de país, aqui no Brasil existe o privado, mas nos países desenvolvidos o que acontece? É mais ou menos o valor da conta de luz, então você não está nem pagando a mais, você coloca os painéis solares, tem ali a instalação que você tem que acompanhar, mas depois disso você paga a conta de luz normal e depois você vai ter energia solar. Então é muito interessante para fazer isso e diminui a nossa dependência das hidrelétricas, né? A chance nossa, inclusive esse ano, de não ter acontecido o apagão, como foi em 2001, é porque, de certa forma, tivemos um pouquinho menos de dependência da energia hidrelétrica e também a China tinha parques industriais de energia, né, parques elétricos, sendo desativados, e aí eles venderam essas termoelétricas para o Brasil a pronta entrega, a preços razoáveis, e assim a gente conseguiu. Então nos últimos meses a sua energia, a nossa energia, está sendo baseada menos em água e mais em queima de petróleo, na verdade em queima de óleo combustível, que é o que toca a termoelétrica. Isso, que infelizmente é poluente sim. Sim, e é poluente e é caro, né? O que acontece é que daí você vai depender da termoelétrica, o petróleo está aumentando. Assim como a gente já falou em outros vídeos da gasolina, aqui, da gasolina e dos combustíveis fósseis, está aumentando, então vai ficar cara a energia também. É por isso das bandeiras, né? É por isso das bandeiras, né? As bandeiras são justamente energia termoelétrica entrando também com força na nossa matriz energética. Elas são mais caras, a média fica mais caro, é óbvio, né? E com isso complica toda a nossa economia. Lembrando que toda crise energética gera desemprego, gera inflação, gera problemas de investimento, né? Que investidor que vai querer abrir uma fábrica se não sabe qual o preço da energia daqui a 6 meses, 1 ano. E também não sabe nem se vai ter, né? Se vai dar um apagão. É difícil. Aconteceu o apagão agora, mas assim, o preço da energia já vai ser um constante aumento até o final do ano, pelo menos. Na cabeça do investidor que não sabe nem que Brasília é a nossa capital, confunde com Buenos Aires, Rio de Janeiro, ele não está assim tão ciente de que às vezes falta energia. Na cabeça dele é assim, se faltar energia, eu vou me dar mal com o meu investimento no Brasil? Não, então não invisto. Isso é ruim pra gente. Sim. Lembrando que investimento aumenta a produção e é isso que melhora a economia, né? Não é injetar dinheiro de qualquer jeito no Brasil, né? Bom, como que a gente muda esse cenário? Você pode se perguntar, exatamente através de planejamento energético, né? É claro que não é fácil um político vender, sustentar essa ideia para se eleger. É como se ele dissesse assim... Principalmente na democracia, né? Que o cara pensa sempre a curto prazo em fazer populismo, né? Que é aquela ajuda fácil para a população, que é o que vai render mais votos, né? As democracias, não só a brasileira, mas também a europeia, a americana, todas elas têm uma dificuldade com justificar investimentos de longo prazo. É você dizer, pense você, como eleitor, se votaria num político que dissesse, eu vou pegar todo o orçamento disponível e vou gastar em parques elétricos para daqui a 20 ou 30 anos
não faltar energia e o Brasil continuar crescendo. Será que isso é uma ideia tentadora? Ou se, por outro lado, ele dissesse eu vou aumentar o salário de todo mundo e diminuir o custo da gasolina? Ou dar o Bolsa Família aumentado, que nem está acontecendo, né? Então a gente tem aí dois tipos de projeto de país e o que veio acontecendo é que só um prevaleceu nos últimos 50 anos. Só se gastou para hoje, para obras de hoje, para benefício de hoje e o parque elétrico, né, a matriz energética ficou em segundo plano. Tanto é, né, que a matriz energética brasileira tem problemas estruturais, né, de longo prazo, que até hoje, por exemplo, no Nordeste, né, apesar da crise estar acontecendo hoje, também já aconteceu algumas falhas nas transmissões, né, que geraram apagões no Nordeste recentemente, né? A gente teve o problema do Amapá em 2020, teve também no Nordeste em 2018, 2013. Tem falhas gerais, tem falhas nas linhas de transmissões porque pega fogo nos transformadores gigantões lá que tem perto das hidrelétricas ou das usinas de energia e tem em outras partes da transmissão da energia elétrica. Então também tem problema que tem que ter investimento pesado na transmissão e distribuição da energia. Se você quer ajudar esse cenário a melhorar a energia brasileira e também ajudar o seu bolso, você pode, como a gente falou, investir nessas concessionárias, nessas vacas leiteiras que pagam dividendo. Elas precisam do seu dinheiro justamente para conseguir distribuir mais energia por aí. É assim que funciona, né? A Bolsa e até de Valores baratear o preço. Justamente serve para que as empresas consigam captar recursos para realizar os seus projetos. Empresas grandes do setor, a gente tem, né, Tiagão? Sim, a gente tem a EDP, né, que é uma famosa aqui que a gente conhece, São Paulo, mas tem outras ao longo do Brasil, né? Tem a EGE, tem a Copel, tem também a Eletrobras, né, que está em bastante discussão até no Congresso, porque é a famosa empresa mista, né, que é muito complexa de investir, porque se um político falar mal, a empresa cai, né? Então você precisa tomar cuidado, ela pode pagar bem, mas se um político chegar lá e falar que vai baratear ou vai mexer na empresa, cai o valor dela. Existem posições divergentes, né, entre os orientadores financeiros. Alguns falam, não, tudo bem, se a empresa apresenta bons resultados, tá bom também. Outros, como o Warren Buffett, falam, eu não invisto em empresa de capital misto. E lembrando que capital misto é quando tem o governo como sócio e acionistas privados, né? Então fica essa briga entre o governo que quer ajudar a população e os privados querem o seu dinheiro de volta, né? Que é muito justo. E também temos, por último, a Taesa, que também é uma gigante no setor elétrico, que também está pagando muitos dividendos. Então você, a longo prazo, consegue investir lá, superar a inflação e ganhar dinheiro, claro. Né? E lembrando, cada uma dessas pode trabalhar ou na geração, ou na transmissão, ou na distribuição. Isso. São ou nos três juntos. Né? Negócios diferentes. Pode trabalhar tudo junto ou tudo separado. São negócios diferentes. E essas empresas todas que a gente acabou de citar são empresas da renda variável, de fato são, porém elas têm uma estabilidade muito grande no seu preço e no seu funcionamento, porque elas têm a concessão do lugar, né? Você não pode trocar de energia elétrica, falar, amanhã eu vou desligar a energia elétrica da minha casa para contratar outra empresa e simplesmente vai ter outro poste fornecendo energia. Não existe, né? Isso, não é que nem telefone, que você pode escolher a Vivo, a Claro, a TIM, a Nextel e mais um monte. Você, na energia elétrica, tem que aceitar o que está lá. É um tipo de monopólio regional, né? Então, tem uma barreira forte para a entrada de concorrentes e com isso você se protege o seu investimento para gerar dividendos e lucro, né? Quando aumenta a concorrência, a tendência é baixar o lucro e você perde. Você, como investidor, você tem que procurar empresas que não tenham concorrentes fortes para melhorar o seu lucro. A gente tem essa barreira chamada barreira de entrada, né? Inclusive a gente já citou isso naquele vídeo sobre avaliação de ativos. E a gente espera que você tenha entendido sobre como a energia é distribuída no Brasil, fornecida, produzida, o que está acontecendo agora para estar tão caro assim, e por isso a sua conta de energia está judiando do seu bolso, mas também a forma de investir nessas empresas, nessas vacas leiteiras que fazem esses pagamentos recorrentes de dividendo, você pode ajudar o seu bolso e também ajudar a estrutura energética do Brasil. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.